Meus queridos irmãos, mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos, capítulo 16. A Isa adorou a Deus aqui, agora veio a Mirielle, e Deus confirmou a palavra ao meu coração, enquanto elas estavam adorando ao Senhor. Quero agradecer ao nosso pastor, presidente, pela oportunidade de, nesta noite, ministrarmos a igreja do Senhor Jesus. Nós sabemos da responsabilidade e, às vezes, o coração dos irmãos desejosos também de ouvir o nosso pastor, mas gratidão, pastor, por essa oportunidade. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestida de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulso 7 demônios, e partindo ela anunciou-os àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o já tinham visto já ressuscitado. Amém. Tomeis assento, queridos irmãos. Meus irmãos, a morte e ressurreição de Jesus são 2 pilares fundamentais da fé cristã. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 4 e o versículo 25, ele diz que Jesus morreu por nossos pecados, em razão dos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Falarmos da ressurreição de Jesus, sem antes voltarmos o nosso pensamento para a sexta-feira da crucificação, não faria sentido falar apenas da ressurreição, porque na cruz é que Jesus cancelou os nossos pecados, a nossa dívida, a cédula que era contrária a nós. Paulo diz que Jesus a cravou na cruz. Então, olhando para a cruz, nós vemos a maior revelação do amor de Deus por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Na cruz, Jesus venceu os nossos inimigos que nós jamais poderíamos vencer. Na cruz, Jesus venceu
o pecado, a morte, o diabo. Jesus é aquele que vence as nossas guerras. Na cruz Jesus venceu o pecado, pois a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Na cruz Jesus venceu o diabo, cumprindo-se a profecia que Deus fez a Eva ainda lá no Éden, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Se cumpre na cruz. Na cruz Jesus venceu a morte, porque a morte não tinha legalidade para tirar a vida de Jesus, porque Jesus não tinha pecado, e o salário do pecado é a morte. Então na cruz Jesus se entregou. Na cruz, quando ele estava crucificado, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Salmo 24, o verso 8, profeticamente o salmista vê esse dia glorioso, vitorioso, que Jesus está adentrando aos portais celestiais. Ele vai dizer: quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aleluia. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da glória. Uma pergunta soa: quem é este Rei da glória? Aleluia. Versículo 10: quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória, o Senhor poderoso na guerra, o Senhor que veio para vencer as nossas guerras. Aquilo que eu e você não poderíamos fazer, Jesus fez por nós ali na cruz. Então, quando nós olhamos para a cruz não é um palco de derrota, mas é o altar da vitória. É onde o Cordeiro de Deus foi imolado. João, quando Jesus vem para ser batizado por ele no Rio Jordão, João aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a cruz é o altar da vitória, onde o sacrifício perfeito foi realizado, o sacrifício voluntário que Deus aceitou. Mas se Jesus tivesse apenas morrido na cruz e não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, ele seria apenas mais um mártir na história. Mas a história não termina na cruz. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Você pode adorar Ele nesta noite. Oh, o túmulo vazio é prova da vitória final. Aquilo que parecia o fim para os seus discípulos, para os seus seguidores, era apenas o começo de uma nova história de vida, de uma nova vida em Cristo Jesus. Então a história não termina na cruz. Tem o terceiro dia que Jesus ressuscita dentre os mortos. Então, para o Jesus que você serve, para o Jesus que eu sirvo, não existe guerra perdida, irmãos. Não existe guerra perdida para quem serve o Cristo vivo, ressurreto. O túmulo vazio até hoje ecoa, dizendo: Ele não está aqui, porque Ele já ressuscitou. Ele está vivo. Mas o texto que nós lemos, ele narra, assim como os demais evangelistas, Marcos narra aqui o primeiro dia da semana, o domingo pela manhã, bem de madrugada. O texto vai nos dizer que
Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Essas mulheres, elas compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Quando eu estava olhando para esse texto, essas mulheres revelam o profundo amor que elas tinham por Jesus, porque amor não é sentimento, amor é atitude. Você demonstra o amor em atitudes, e essas mulheres, elas têm um profundo amor por Jesus, sendo já o terceiro dia, por causa da tristeza, por causa de tudo que aconteceu, e ainda todo o sofrimento, toda a imagem da crucificação, ainda está na mente dessas mulheres, não apenas delas, mas também dos discípulos, pois eles estão tristes, estão chorando pela morte de Jesus. Mas essas mulheres, elas tomam uma atitude, elas compram especiaria. Quando eu estava estudando isso, eu disse: mas por que elas compraram especiarias para ungir o corpo de Jesus? Se Jesus já havia sido ungido 2 vezes. Maria havia ungido Jesus quando Jesus estava na casa de Simão, e ele diz: ela está preparando isso para o dia da minha morte. O próprio José de Arimateia também já tinha preparado o corpo de Jesus para sepultá-lo. Mas essas mulheres entendem que aquilo que é para você fazer, é para você fazer, mas aquilo que eu preciso fazer é para mim fazer. Eu não posso deixar de fazer o que eu tenho que fazer para Deus, porque outros já fizeram, porque eu preciso demonstrar o meu amor por Ele, o meu verdadeiro amor por Ele. E quando eu olho para esse texto, Jesus está morto, mas essas mulheres, elas compram especiaria. E quando eu estava estudando esse texto, o Espírito Santo falou ao meu coração: essas mulheres estão investindo em Jesus, elas estão investindo no reino de Deus. Porque, irmãos, tudo que nós fazemos para Deus é investimento. E a irmã Rosana disse que Deus não fica devendo nada para ninguém. É investimento, irmãos. O seu tempo é investimento, o seu dom é investimento, o seu talento é investimento, os teus recursos, quando você aplica no reino de Deus, quando você usa no reino de Deus, você está investindo no reino de Deus. Para muitos, olhando, poderiam dizer: está desperdiçando, mas elas estão dizendo: estou investindo. Porque para Judas é desperdício, mas para Maria é investimento. Tem muitas pessoas que olham para a tua vida e não entendem. Porque passar o tempo, horas dentro do culto, porque entregar a vida toda para simplesmente fazer a obra de Deus, você está investindo no reino. Não se preocupe, a recompensa, a bênção de Deus. Enquanto outros falam: está desperdiçando, mas Deus está olhando e está dizendo: ela está investindo em mim. Quando Maria, ela quebra o vaso de alabastro, e ela despeja aos pés de Jesus, e com seu cabelo começa a secar. Judas olha e diz: mas por que esse desperdício? Poderia vender e dar aos pobres. Jesus olha e diz: não é desperdício não, deixa ela fazer. Oh, aleluia. Querido irmãos, invista no reino de Deus, invista a tua vida na obra do Senhor. Oh, irmão, porque por mais que nós possamos investir no reino de Deus, jamais nós conseguiremos pagar o que Ele fez por nós. Jamais.
jamais. Essas mulheres que vão ao sepulcro são as mesmas que permanecem junto ao pé da cruz na crucificação. Aí eu entendo porque elas investem em Jesus, porque só investe no reino quem fica ao pé da cruz. Só investe no reino quem sabe o valor do Calvário. Só investe no reino quem sabe o preço que foi pago. Só investe no reino quem sabe quem era para estar naquele lugar. Não era Jesus, era eu, era você, era nós. Então quem fica ao pé da cruz sabe o valor que foi pago. Sabe o valor que foi pago. Porque nós estamos aqui, mas nenhum de nós merecíamos. Nenhum de nós aqui somos bons o suficiente para merecer. Mas os nossos pecados levaram Jesus para a cruz. Essas mulheres só investem em Jesus porque elas sabiam e compreendiam o valor. Porque enquanto todos abandonaram, enquanto todos deixaram Jesus, o texto vai dizer que Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, João, Maria mãe de Jesus, eles estão no pé da cruz. Se você permanecer no pé da cruz de Jesus, você vai entender o valor da sua salvação. Glória a Jesus, glória a Jesus. Essas mulheres entenderam o quanto Jesus havia investido nelas, e por mais que façamos, jamais iremos retribuir tudo aquilo que Jesus investiu em mim, tudo aquilo que Jesus investiu em você. Então, irmãos, estar aqui é graça, é favor imerecido de Deus. Mas o texto vai nos dizer que elas se levantam de madrugada, bem cedo. E na mente delas, Jesus ainda estava no túmulo. Essas mulheres, elas amavam tão profundamente Jesus, que quando Jesus é tirado da cruz, elas seguem para ver aonde Jesus seria sepultado. Então elas sabem o lugar do sepulcro. Elas são tão observadoras, porque isso é comum das mulheres, que elas observaram que o túmulo tinha sido lacrado, uma pedra tinha sido colocada. E quando elas levantam de madrugada, e elas estão indo em direção ao túmulo, elas perguntam uma a outra, dizendo: quem revolverá a pedra da entrada do túmulo? A pedra era o obstáculo para que elas cumprissem o propósito. A pedra era o impedimento para que elas realizassem o propósito de ungir o corpo de Jesus. Só que quem ama não desiste. Quem ama não para diante dos impedimentos. Quem ama não para diante dos obstáculos. Quem ama continua caminhando mesmo sabendo não saber o que vai fazer, porque quem ama caminha pela fé e sabe que Deus dará um jeito. Essa mulher, ela está indo em direção, essas mulheres estão indo em direção ao sepulcro, questionando dentro de si: quem vai revolver a pedra? Elas estão agindo por fé, mas o interessante é que enquanto elas estão indo, a pedra está sendo revolvida. Enquanto elas estão indo, o caminho está sendo aberto.
Eu quero profetizar para a tua vida nesta noite. Eu não sei qual é a pedra, o impedimento que veio sobre você, sobre a sua casa, a sua família, mas o teu amor por Jesus é muito maior, que te trouxe aqui nesta noite. E enquanto você veio a este culto, enquanto você estava vindo para a casa de Deus, pedras já estão sendo removidas na tua casa, na tua família, e quando você chegar lá, o milagre de Deus já está sendo gerado. Oh, aleluia, glória a Jesus. Elas estão agindo por fé, agindo por fé. Essas mulheres, elas chegam diante do túmulo, e quando nós vamos ver aqui, elas viram que a pedra estava removida, e o texto é claro em dizer que era muito grande. E quando elas entraram no túmulo, elas foram para ungir o corpo de Jesus. Só que quando elas chegaram lá, elas recebem uma mensagem: Ele não está aqui. Quando elas chegam, ela vê um anjo assentado, um jovem vestido de roupas brancas e assentado à direita. O texto diz que elas ficaram amedrontadas, mas o anjo disse: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele foi crucificado, só que tem uma coisa: ele ressuscitou. Ele não está aqui. Aqui é só onde puseram ele, mas ele já não está mais aqui, porque ele ressuscitou. A pedra removida, o túmulo vazio. Aquelas mulheres foram cheias de dúvida, mas elas veem o milagre, a pedra removida, o túmulo vazio, e recebem uma mensagem poderosa: ressuscitou, não está aqui. Essa é a mensagem do Cristo vivo. E esse Cristo é maravilhoso, irmãos, porque esse Cristo, ele nos surpreende a cada dia, e ele conhece o nosso coração. Nós vamos ver, quando nós decorremos desse texto e lemos ele junto com outros evangelhos, que essas mulheres foram, chamaram, avisaram os discípulos. Pedro, João vieram. João correu um pouquinho mais, entrou no templo, viu que tudo aquilo era verdade, o túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado, mas eles vão embora. Aí quando nós lemos João capítulo 20, Maria Madalena permaneceu ao pé da cruz, mas Maria Madalena permaneceu ao lado do sepulcro. Capítulo 20, versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que chora? E ela disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? E ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseram, e eu o levarei. Disse Jesus: Maria. E ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse Jesus: não me detenhas,
porque não subi para o meu pai, mas vá para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu pai, vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Mas eu quero chamar a atenção aqui no versículo 11 dos irmãos. Os discípulos foram ao túmulo, Pedro, João, as mulheres. Eles viram que tudo aquilo era verdade, porém foram embora. Mas Maria Madalena permaneceu, chorando, mas permaneceu, triste, mas permaneceu, angustiada, mas permaneceu. Aleluia! Por que que ela permaneceu? Porque tem gente que satisfaz com anjo, com voz de anjo. Por mais poderosa que foi a mensagem que eles receberam, Jesus ressuscitou, mas Maria Madalena queria algo mais. Ela queria a presença de Jesus. Porque, irmãos, de nada adianta, você pode me ouvir tantos outros pastores que nós temos aqui que Deus usa, mas se você não desejar a presença, se você não abrir o coração para tudo que é ministrado neste altar, sua vida vai continuar a mesma. Você vai ver o milagre e vai voltar duvidando. Você vai ouvir Deus falando e vai voltar duvidando. Você não vai crer, porque se a presença de Deus não invadir e tocar o nosso coração, o nosso íntimo, nós não viveremos essas experiências com Deus. Maria está fora do sepulcro, todos foram embora, mas Maria Madalena permaneceu. Glória a Jesus. Ela permaneceu ao pé da cruz. E quando nós estamos ao pé da cruz, nós lembramos quem somos, nós lembramos o que Ele fez comigo. Oh, Maria Madalena se lembrou: eu era endemoniado, eu tinha 7 demônios, mas Ele me libertou. Eu era escrava, mas Ele me libertou. Eu continuo ao pé da cruz. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Mas Maria continua ao pé do sepulcro, porque, irmãos, a mensagem que eles haviam recebido era uma mensagem de consolo. Eles estavam tristes, eles estavam angustiados. Já era o 3º dia, o mestre tinha sido sepultado. Agora eles recebem uma mensagem que traz alegria, que traz consolo. Mas Maria Madalena continua na porta do sepulcro chorando. Porque mais belo que sejam as palavras, mais poderosas, palavras que nós possamos falar para alguém, para consolar o coração de alguém, não é suficiente para consolar. O único consolo é a presença. O único que pode consolar é a presença dEle. É por isso que Maria está ali, e ela está angustiada e dizendo: me fale aonde vocês colocaram, aonde Ele está. Eu vou lá buscá-lo, eu vou trazê-lo. Eu quero saber aonde está o corpo do mestre. Mas quando ela está falando isto, ela ouve uma voz poderosa, que diz: mulher, por que estás chorando?
quem você está procurando? Ela, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se o Senhor o levou embora, dize-me onde colocou, e eu o levarei. Aí Jesus lhe disse: Maria. Oh, aleluia. Jesus chamou ela pelo nome e ela escutou a voz. Ela diz: essa voz eu conheço, essa voz eu conheço, essa voz eu conheço. Jesus te conhece pelo teu nome. Oh, aleluia. Ainda que você esteja vivendo um período de tristeza, de angústia, quem sabe você chegou nesta noite, até mesmo neste culto de Santa Ceia, desesperada, desesperado, mas a presença dEle vai te consolar nesta noite, e Ele está dizendo: por que choras? Oh, aleluia. Maria é consolada por Jesus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que vale a pena permanecer na presença de Jesus. João permaneceu ao pé da cruz e ele teve o privilégio de cuidar da mãe de Jesus. Jesus deu a ele a responsabilidade que era para os seus irmãos, de cuidar da sua mãe. Maria Madalena permaneceu perto do sepulcro, e ela tem o privilégio de ser a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado. Quem permanece tem privilégio. Quem permanece, irmãos, recebe coisas que os outros não recebem. Quem permanece aos pés de Jesus vive milagres. Permaneça aos pés do Senhor. Permaneça aos pés do Senhor. O texto vai nos dizer que depois que Jesus se revela a ela, Jesus manda ela ir ter com os discípulos. Ela vai, ela fala: eu vi Jesus, eu estive com Ele, eu ouvi a sua voz. Mas o texto vai dizer que mesmo assim eles não creram. Não creram. Porque a presença faz toda a diferença, irmãos, na nossa vida. A presença de Jesus muda o ambiente, muda a nossa história. É por isso que Moisés não aceitou quando Deus disse: olha, eu vou enviar o anjo na frente, vai acontecer milagre, você vai conquistar, vai ter bênção. Aí Moisés diz: o quê? Anjo? Eu sei que anjo é poderoso, ainda mais enviado por ti. Mas se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés está dizendo: a tua presença é insubstituível. O que tu faz, ninguém faz. E hoje, irmãos, permita-me. Tem gente que diz que eu só prego batendo na igreja, mas permita, meus irmãos, tem hoje gente trocando a presença de Jesus por qualquer coisa. Tem gente trocando a presença de Jesus por causa de cargo. Tem gente trocando a presença de Jesus por causa de TikTok. Tem gente trocando a presença de Jesus, irmão, pelas coisas do mundo. Não, irmão, Jesus é insubstituível. Jesus é insubstituível. E esse Jesus vivo é o Jesus que consola. Maria Madalena, eu vou correr porque o pastor tem bastante coisa para fazer ainda nesta noite. Mas o texto também diz em Marcos capítulo 14, que quando o anjo manda a mensagem
aos discípulos, especificamente também manda mensagem para um discípulo por nome Pedro. Porque se o Cristo vivo consola, esse Cristo vivo e ressurreto também restaura. Pedro havia negado Jesus e foi avisado, mas negou. E quando Jesus ressuscita, o versículo de número 7 do capítulo 16 que lemos: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Nominalmente Pedro é citado no versículo. Por quê? Porque Pedro havia negado 3 vezes. Mas o Cristo vivo não lança em rosto as nossas falhas, ele restaura. É interessante que quando Pedro nega pela 3ª vez e o galo canta, Pedro levanta os olhos, e os olhos de Pedro, o olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus. E ao cruzar o olhar de Pedro com Jesus, Pedro, diz o texto, que ele sai e chora amargamente. Mas o olhar de Jesus não é um olhar de acusação. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. Eu avisei. O olhar de Jesus é um olhar de compaixão. O 3º dia vai chegar, eu vou te encontrar. Aleluia. Jesus, irmão, não está condenando Pedro, mas quando o dia da ressurreição, a mensagem é direcionada a Pedro, porque Pedro já tinha se arrependido. O olhar de Jesus gerou em Pedro arrependimento. É por isso que Pedro sai e chora amargamente. E quando Pedro se arrepende, Jesus diz: vai chegar a hora de eu te restaurar. Não se preocupe, Pedro, vai chegar o momento da restauração. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, quem sabe o teu coração te condena por algo que você falou, que você fez, mas eu quero te dizer: maior é Deus que conhece o teu coração, e nesta noite também é noite de restauração para a tua alma. Ele não te condena, Ele olha com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão. Deus que conhece melhor do que você, e Ele conhece o nosso coração. O Cristo vivo é o Cristo que nos consola, a sua presença nos traz consolo. O Cristo vivo é o Cristo que restaura a nossa alma quando falhamos, quando erramos, quando decepcionamos. É o Cristo vivo que tem o poder de restaurar a nossa alma, de nos levantar, de nos colocar de pé. Mas o Cristo vivo também é o Cristo que renova a nossa esperança. Todos os discípulos estão trancafiados dentro de 4 paredes, com medo dos judeus. A mensagem já ecoava: Ele ressuscitou, Jesus está vivo. O túmulo está vazio, mas dentro da alma dos discípulos havia temor, havia medo, porque a presença ainda não tinha sido manifestada. Mas quando eles estão no final da tarde, trancados dentro de 4 paredes, de repente o Cristo vivo ressurreto se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco.
Jesus se apresenta no meio, porque o lugar de Jesus está é no meio. Ele foi crucificado na cruz do meio. Ele se apresentou no meio dos discípulos, porque Ele é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Ele precisa ser o centro da tua vida. Ele precisa ser o centro da tua família. Ele precisa ser o centro dos teus negócios. Ele precisa ser o centro do teu ministério. Porque quando Jesus não está no meio, há dúvida, há temor, a incompreensão, a falta de amor, a falta de relacionamento, porque Jesus não está no meio. Mas quando Jesus está no meio, se não tem paz, a paz chega. Quando Jesus está no meio, irmão, tudo se transforma, porque Ele é o centro. Se Ele não tem sido o centro da tua vida, chame Jesus nesta noite. Diz: Jesus, vem para o meio, vem para o centro da minha vida. Senhor, toma conta da minha casa, toma conta da minha família, toma conta dos meus negócios. Senhor, toma conta, Senhor, vem para o meio. Jesus se apresenta no meio deles. E sabe o que traz paz aos discípulos? A presença de Jesus. A presença de Jesus. Glória a Jesus. E Jesus se apresenta e diz: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. João capítulo 20, versículo 20. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. A presença de Jesus traz alegria. Se você não está tendo alegria, porque está faltando a presença. Se você está vivendo períodos de tristezas na alma, é porque está faltando a presença. Porque a presença de Jesus traz alegria na nossa alma, alegria do nosso coração. Nesta noite, Deus tem consolo, restauração, mas também Deus tem esperança para você. Quando eles olham e veem Jesus, a esperança é renovada, o sorriso volta no rosto. Aleluia. Ô irmão, quem tem Jesus tem esperança. Quem tem Jesus não vive, irmãos, apegado às coisas deste mundo. Quem tem Jesus sabe que o reino não dos céus que Ele tem preparado para nós não é aqui. Somos peregrinos, somos forasteiros neste mundo, mas há um palácio, há uma cidade preparada para cada um de nós. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Saiba, entenda, compreenda. Não saia do pé da cruz. Permaneça aos pés de Jesus. Permaneça servindo a Ele. Você serve a um Deus vivo, a um Deus único, a um Deus verdadeiro, a um Deus que tudo pode. Não se preocupe. As tribulações, aflições desta vida, Paulo diz que não dá para comparar com a glória que há de nos ser revelada em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Quantos podem agradecer a Deus?